Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Elizabeth, eu sou arquiteta e urbanista. Eu queria agradecer o convite da Débora, né, de participar desse primeiro fórum de orientação de carreira. E eu estou aqui para passar algumas coisas para vocês. Na realidade, vai ser mais uma conversa, né? Contar para vocês um pouco como é que funciona essa vida de arquiteto. Vamos desmistificar algumas coisas e descobrir outras. E eu espero que esse nosso bate-papo aqui seja bem interessante para todos vocês. Então, vou me apresentar um pouco melhor, né? Meu nome é Ana Elizabeth Aguiar. Então, eu sou arquiteta urbanista formada pela Universidade Newton Lins, me formei no meio do ano de 2017. Estou finalizando uma pós-graduação agora, né? Vou terminar no final do ano, que é em arquitetura e lighting, que é iluminação. Estou fazendo pelo IPOG Manaus. Eu sou profissional autônoma, eu atuo principalmente com projetos de arquitetura residencial, comercial, interiores e alguns projetos de paisagismo também. Eu fui estagiária no escritório A Tempo Arquitetura, junto com a Karina Vieira Alves e o Marcelo Borborema. Comecei a estagiar lá em 2014, eu estava mais ou menos ali pelo segundo ano da faculdade. Saí, trabalhei durante 2 anos na Concremate Engenharia, com projetos relacionados ao Banco Bradesco. E voltei para o Atempa depois, como estagiária, e fiquei como arquiteta lá um pouco mais de um ano, né, como arquiteta colaboradora. Então, vamos lá. Por onde que eu começo, né? Muitos de vocês podem estar se perguntando, será que eu quero ser arquiteto? Será que eu não quero? O que eu preciso saber? Então, gente, assim, eu passei boa parte da minha adolescência e do ensino médio querendo medicina. Cheguei no final do ensino médio, não tinha pontuação para fazer medicina, e eu pensei, caramba, e agora? Para onde é que eu vou, né? E os meus pais sempre me deram uma educação, assim, muito ampla, então eu tive contato com diversas áreas de conhecimento, e eu sempre gostei muito de arte, eu sempre fiquei fascinada por arte, por arquitetura, por desenho, e eu pensei, bom, é uma segunda opção, né? Então, foi por onde eu enveredei. E, assim, a dica que eu posso dar para vocês é façam um teste vocacional. Eu não fiz, então acho que foi por isso que eu passei um pouco disso daí, né? Mas eu cheguei na arquitetura, comecei a faculdade, realmente me encontrei, me descobri na profissão. E é uma coisa que eu não me enxergo sem, na realidade. Então, façam pesquisas, né? Procurem entender como é que funciona a profissão de um arquiteto, o que ele faz no dia a dia, e se perguntem se vocês são capazes de fazer isso, por exemplo, o resto da vida, né? Procurem entender como é que funciona, sigam arquitetos nas redes sociais, também é uma dica que eu dou para vocês. Leiam livros, façam pesquisas, procurem coisas na internet. Aqui eu coloquei a imagem de 2 sites que são bem conhecidos de arquitetura, principalmente aqui no Brasil. O ArcDaily, ele na realidade é um site mundial e é o site de arquitetura mais acessado no mundo inteiro. E tem a revista Projeto, que na realidade ela durante muitos anos foi impressa e agora ela está digital. E a assinatura dela está bem baratinha, se não me engano está R$ 2,90. E antes eram 2 revistas, né? A Projeto e a Finestra, que era só de fachadas. Então, pesquisa em faculdades também, os cursos que a gente tem aqui em Manaus, a gente tem na UFAM, tem na Newton Lins, tem na Marta Falcão, tem na FAMetro também, e a gente tinha na UBRA, mas o curso da UBRA está fechado. Então, pesquisem a grade curricular, vejam a pontuação do curso no MEC, isso também é muito importante. Tentem descobrir quem são os professores e se empenhem realmente nessa pesquisa e se perguntem se vocês conseguem fazer isso o resto da vida, né? Tá, beleza, Ana. Pesquisei, descobri, realmente é isso que eu quero fazer. Entrei na faculdade, me ajuda. Então, vamos lá. A gente começa na faculdade de arquitetura e a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês é: vocês acham que existem habilidades específicas? Né? Vocês acham que o arquiteto ele precisa ter alguma coisa que as outras pessoas não têm? E assim, gente, muita gente acha que, não, eu desenho bem, eu vou fazer arquitetura. E não é bem assim que acontece a coisa. Né? O curso de arquitetura, ele é um curso muito, muito dinâmico, na realidade. A gente tem matérias de desenho, tem matérias de cálculo, a gente, inclusive, estuda sociologia, né? Acreditem se quiser.
temos aula de física, cálculo 1, temos muitas aulas de maquete, oficinas de projeto. Então, eu acho que se eu tivesse que elencar uma habilidade específica, eu acredito que essa habilidade específica seria a criatividade. Inclusive, é uma frase final que eu tenho de mensagem para vocês, que eu vou passar, né, mais adiante, e que eu acho que, assim, é você ser criativo e, acima de tudo, ser curioso, né? E entendam que, assim, gente, o curso de arquitetura, ele é bem puxado, é um curso que dura 5 anos, e como a gente tem duas formações, que é arquiteto e urbanista, eu tinha aula, inclusive, de segunda a sábado até o 9º período. Então, a gente fica sem dormir. A Débora, que é minha amiga já há um bom tempo, sabe disso muito bem. A gente tem que se virar nos 30 para dar conta de tudo. E assim, corre, mas é muito gostoso. A gente passa bastante tempo da faculdade se descabelando, meio desesperada, achando que não vai dar conta das coisas. Mas é bem divertido. E, assim, a dica que eu dou para vocês é, gente, aproveitem cada minuto. A gente pensa assim, meu Deus, 5 anos de faculdade é muito tempo. Não, não é, gente. Eu pisquei, eu já tenho 3 anos de formada. Então, a gente acha que vai demorar, que vai ser uma caminhada muito longa, e na realidade passa muito rápido. Então, aproveitem, conheçam, né, trabalhem muito bem com seus colegas de turma, façam amizades e, assim, suguem tudo que vocês puderem dos professores. E aprendam uma coisa, referências valem ouro. Pesquisem muito durante a faculdade, acessem cursos, sejam ratos de biblioteca, se for preciso, e estejam sempre pesquisando e buscando referências, porque são essas referências que ajudam vocês a ter criatividade para outros projetos. Não é que, não, eu vi um projeto do Renzo Piano, é um arquiteto, né? Depois pesquisem aí, quem quiser ser arquiteto. Vi um projeto do Renzo Piano, ele fez um negócio incrível, eu vou fazer igual. Não, gente, isso é plágio. Por favor, tenham muito cuidado. Tá? Mas assim, tenham referências porque isso ajuda vocês também a serem mais criativos, né? E passei os 5 anos, me formei e agora? Sou o mais novo desempregado do mercado, né? Então, assim, eu, graças a Deus, tive a possibilidade de estagiar no final da faculdade, né? E já começar como arquiteta, uma arquiteta júnior, no caso. Mas eu acredito que, assim, a vantagem, eu acho que também a desvantagem no mercado de arquitetura é que boa parte dele é autônomo, né? Então, você, digamos assim, não precisa de muita coisa para começar no mercado de trabalho. A gente se forma e depois que você, né, faz a sua inscrição lá no site do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, você dá a entrada com toda a documentação e você tem o seu número do CAL, você já pode atuar no mercado de trabalho. Só que, assim, durante a faculdade, a gente tem projetos muito diferentes, né? Você tem, assim, a gente começa fazendo projeto de casa e termina fazendo projeto de torre mista, né? Que é uso residencial e comercial. Então, a gente faz hospital, condomínio habitacional. Então, assim, a gente tem uma variação de projetos muito grande dentro do curso. Então, eu acho que, assim, é você estudar, você conversar com os professores, conversar, talvez, com arquitetos ou pessoas que você conhece que trabalham nesse ramo e tentar se encontrar, né? Assim, também uma das dificuldades da profissão que a gente enxerga muito é as pessoas não valorizarem o arquiteto. Muita gente acha que, não, eu vou chamar o pedreiro, o seu fulano, para construir a minha casa e tá tudo certo. E assim, gente, o arquiteto, ele é um profissional essencial. Seja você uma pessoa com pouco dinheiro, ou seja você uma pessoa rica, né, digamos. A gente pode trabalhar construindo casas, prédios residenciais ou comerciais, lojas, projetos de paisagismo. Os arquitetos podem trabalhar, inclusive, até com construção de cenários para obras de projeto, novelas. Tem arquiteto que trabalha para a Globo, né? Tem arquiteto que trabalha na Disney, na Broadway. Então, assim, eu acho que a vantagem e também a desvantagem da nossa formação é que muitas vezes a gente sai da faculdade com uma gama tão grande de possibilidades, né, de você atuar no mercado de trabalho, que a gente fica um pouco perdido. Eu enveredei para essa área da arquitetura de interiores, mas porque eu trabalhei muito com isso ao longo, né, do estágio, e é uma coisa que eu me identifico, é algo que eu acho muito legal, mas às vezes parece assim que o mercado de arquitetura de interiores ele anda um pouco saturado, parece que muitos profissionais acabam indo para essa área. Então eu acho que também você precisa, né, ser um pouco ali esperto
e procurar uma parte do mercado onde você consiga atuar e que você também consiga ter clientes, né? Onde você veja que o mercado tem um pouco daquela necessidade, tá? Eu coloquei aqui várias perguntas, né? Que talvez sejam algumas coisas que surjam para vocês. Vamos lá, acho que uma que também vocês devem se perguntar muito é aonde trabalhar. Você pode ser autônomo, né? Como eu. Eu não tenho um espaço físico. Eu trabalho muito de casa, mas quando eu preciso atender um cliente, eu vou até ele, ou então eu alugo uma sala num coworking. Agora, durante a pandemia, a gente trabalhou muito, eu tenho uma sócia, né? Então a gente trabalhou muito via internet, né? Fazendo reunião no Meet, no Zoom, às vezes até via WhatsApp. E tá, o que que faz um urbanista, né? Foi uma das perguntas que eu coloquei aqui que vocês devem ter também. Um urbanista, na realidade, ele é meio que um arquiteto da cidade. Então a gente trabalha também mais numa questão assim de planejamento de bairros, né, vias de tráfego e tudo. E eu acho que a pergunta de US$ 1 milhão seria qual é a média salarial, né? O piso salarial do arquiteto, na realidade, ele varia entre 5 e 7 mil reais. Depende de onde você trabalha, depende, né, do cargo que você exerce na empresa. Mas, assim, a realidade do profissional autônomo é bem diferente. Então, assim, a vantagem que eu vejo de ser uma profissional autônoma é que eu faço o meu trabalho, né? Eu faço o meu horário e eu sinto mais liberdade nos meus projetos. E, assim, o arquiteto, gente, vocês precisam entender que a gente é um agente transformador de locais e de pessoas. Então, o arquiteto também pode trabalhar com arquitetura social, tá? É uma coisa que pouca gente sabe, mas pessoas de baixa renda têm direito a um projeto gratuito na prefeitura. E diante do CAL, a pessoa que não tem condições de pagar um arquiteto, ela pode chegar lá, né, com a documentação, os documentos necessários, comprovando a baixa renda e conseguir um projeto de graça para construir a casa dela. E aqui, moradia com qualidade e dignidade. Isso é, inclusive, uma frase do nosso discurso de quando a gente se forma na faculdade, e que eu acho extremamente essencial, que, assim, o arquiteto, gente, ele não é só aquela pessoa que faz projetos super incríveis, né, construções maravilhosas, um exemplo, sei lá, o Museu do Amanhã, que tem no Rio de Janeiro, é um projeto de arquiteto que eu gosto muito, que é o Calatrava. E essa foto que vocês estão vendo desses prédios circulares é um conjunto habitacional social que tem em São Paulo, que é o projeto do Ryotá, que ele é todo circular, são apartamentos pequenos e é um projeto muito legal, né, para quem quiser procurar depois, tá aí uma dica. E assim, gente, a arquitetura não é só desenho, não é só você criativo, você pode ser um ótimo desenhista e ser um péssimo arquiteto. Então, assim, durante a faculdade, aproveite, né, tudo que você pode, estude os seus professores, como eu já falei. E o mais importante, gente, escute o seu cliente. Não adianta você ser um arquiteto incrível se você não faz o projeto para aquela pessoa. Entendam que a gente trabalha com sonhos. Isso pode parecer, né, até um pouco piegas, assim, um pouco romântico demais, mas isso é muito verdade. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar a importância de um arquiteto, porque a gente lida com projetos. E muitas vezes a pessoa não consegue enxergar aquele projeto executado. Né? Então, é muito importante você ouvir o seu cliente, você conseguir entender e, assim, conversar com ele, conhecê-lo da melhor forma possível. Porque é só assim que você vai conseguir atender as necessidades dele para aquele projeto. E dedicação e esforço geram reconhecimento. Então, se você se dedicar ao máximo, se você se esforçar, se você, é como a Jéssica estava falando, é você escolher a sua profissão e, assim, se dedicar a ela ao máximo, fazer aquilo com amor de verdade, né? Você escolher ser o melhor arquiteto, ou qualquer profissão que vocês escolham, advogado, professor, o que seja, é vocês, assim, se dedicarem, porque só assim que vocês vão ser reconhecidos, né? E a mensagem final que eu quero deixar para vocês aqui é de um arquiteto também que eu gosto muito, que é o Norman Foster, ele é londrino. E, assim, para você ser arquiteto, você só precisa ser duas coisas, otimista e curioso, né? E aí tem três edificações que são projetos bem conhecidos dele. Essa edificação mais circular que vocês estão vendo, né, nessa parte de baixo do slide é o Apple Park, que fica na Califórnia. É uma construção bem incrível, assim, bem incrível não, mas assim, bem megalomaníaca, digamos, né, que foi uma idealização do Steve Jobs. E quem executou foi o Norman Foster, junto com toda a equipe de arquitetos. Eles fizeram, né, essa edificação circular, ficam todos os prédios, toda a parte funcional da Apple. E no meio tem um parque incrível com
milhares de árvores, é um espaço bem bacana. No topo, essa edificação um pouco cobre, né, que vocês estão enxergando aí, é o Bund Finance Center, que fica em Xangai, faz parte de um complexo de edificações na área do porto. E do lado direito, aí na pontinha, esse arranha-céu fica em Londres, é o edifício Gherkin. E ele foi recentemente comprado pelo Grupo Safra por mais de 700 milhões de libras esterlinas, um dinheiro absurdo. Mas é um prédio incrível, muito bonito, que fica no centro. E, bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Perguntas, pessoal. Sei que você estava zoando comigo porque meu áudio estava ligado. Esqueci. Perguntas rápido Coisas agora. de reuniões online. Aí. Como lidar com bloqueio criativo, Ana? Ah, mas essa menina Certo. não tem esse negócio de bloqueio. Tiago, é o seguinte, o bloqueio criativo, na realidade, ele é até uma coisa bem comum dos arquitetos, acredite se quiser, eu já passei muito por isso, principalmente nessa minha vida de profissional, né? Na faculdade acontecia com muito mais frequência, até porque na faculdade a gente tem muitas coisas para lidar ao mesmo tempo, é maquete, é projeto, é coisa para escrever, é cálculo para fazer, mas, Juliane, o bloqueio criativo é algo meio desesperador às vezes. Mas, assim, você tá com bloqueio criativo, que te ajuda muito é você se desligar daquela tarefa, né? Muitos arquitetos dizem isso também, então, às vezes, sei lá, caraca, travei num projeto, não consigo. Gente, sai, vai brincar com o cachorro, vai fazer um café, vai limpar a caixa de areia do gato, entendeu? Vai dar comida pro peixe, vai assistir um filme, vai conversar com a mãe, vai brigar com o irmão, sabe? É você, assim, procurar outra atividade, às vezes até ler um livro, dar uma olhada no Instagram, assim, mas não vai perder o dia inteiro também, cuidado. Então, é você fazer alguma coisa para justamente se desligar daquilo dali, dar uma quebrada naquilo, né, para poder o seu cérebro voltar para os eixos. Como exercitar a criatividade, Maria? A gente, para exercitar a criatividade, assim, referências. Foi aquilo que eu falei no começo para vocês. Tenham referência, gente. Eu sou rata de Arquidaily, eu sou rata de revista de arquitetura. Eu tenho uma conta profissional no Instagram, eu vou até já deixar o meu arroba aí para vocês me seguirem. E assim, ver projeto, porque é isso que vai te dar referência, né? É isso que vai assim alimentar a tua criatividade e é isso que vai te ajudar a fazer projetos também. E, assim, a gente mora em Manaus, a gente talvez não tenha muitos exemplos de arquitetura, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York ou qualquer outra coisa. Mas andem pela cidade, tá? A gente tem alguns exemplos de arquitetura bons aqui em Manaus. A gente tem arquitetos como o Moita, né? Tem também alguns arquitetos bem conhecidos, tipo o Albuquerque Bonfim, também é um escritório daqui de Manaus bem bacana, eles têm ótimos projetos. Aqui em Manaus a gente tem bastante arquitetura residencial boa, né? Assim, arquitetura comercial a gente tem, mas as pessoas ainda insistem muito naquele modelão de pele de vidro e acabam esquecendo que a gente mora nos trópicos, que a gente mora numa cidade muito quente. Mas, assim, gente, vejam projetos, visitem a cidade, procurem conhecer as coisas. E, assim, agora, durante a pandemia, a gente descobriu que dá para visitar até museu. Então, vejam coisas, assim, é o que eu posso dar de ideia para vocês. Eu tive um projeto de faculdade que eu fiz uma rampa, inclusive, que era igual a rampa do Museu de Niterói, no Rio de Janeiro, que é aquela do Niemeyer, que é uma curva, assim, tipo uma hélice. Era um projeto de hospital e a gente tinha feito dois blocos separados e eu precisava de uma ligação entre esses dois blocos e eu fiz uma rampa, né? Eu falei, eu vou fazer uma rampa circular aqui, dar uma quebrada pra gente não ficar com dois quadradões, assim. E aí, quando eu fui me dar conta, eu vi que eu tinha feito uma rampa igual a do Niemeyer. Então, é algo, assim, bem engraçado. Às vezes acontece muito sem querer. Então, referências, viu, gente? Referências. Show! Coloca aí o teu. Aí. Conseguiram para. Peraí, tá, Vinícius? Para conseguir um destaque, olha, deixa eu te falar. Às vezes, eu passei por isso, tá? De não ter serviço. Agora, na pandemia, eu e a minha sócia, a gente perdeu um cliente que ia ser incrível. Era um projeto comercial.
e ele teve que fechar o restaurante. Então, infelizmente, foi um cliente que nós perdemos. Mas, assim, muitas vezes você acha que é difícil conseguir um trabalho porque a área de mercado que você focou está um pouco saturada. Foi aquilo que eu comentei da arquitetura de interiores no começo, lembra? Então, às vezes também não quer dizer assim, o mercado de arquitetura de interiores está saturado e eu não vou trabalhar com isso. Não, não é assim. Eu acho que você precisa ter um diferencial, né? É você procurar, todo mundo que trabalha com arquitetura de interiores faz isso, isso e isso. O que eu posso fazer de diferente para ganhar o meu cliente? Né? Muitas vezes, hoje em dia a gente fala muito de empatia, de você saber ouvir, e isso no mercado de arquitetura é uma grande realidade. Se você não sabe ouvir o seu cliente, se você não faz algo especificamente voltado para aquela pessoa, e a pessoa não entende que ela é especial e que o projeto dela vai ser diferente dos outros, é muito difícil ela querer te contratar. Beleza, Ana, muito obrigada, tá? Você é maravilhosa. Por nada. E dá um sorriso agora para eu tirar um print aí da tela para a gente daqui a pouco te marcar lá no Insta. Vai lá, Legal. 2, 3 e... Show! Já colocou aí o teu Instagram, né? Já, tá aqui, @arc.elizabeth_aguiar. Elizabeth escreve assim mesmo, tá, gente? É porque ela tá falando isso que eu errei o nome dela. Gente... Não, todo mundo erra, amiga, todo mundo erra. Meus pais tentaram simplificar e acabou complicando. Gente, sigam a Ana, ela é maravilhosa. Além de construir coisas, ela cozinha muito bem. Eu já provei. Me sigam lá, qualquer dúvida, questionamento, sintam-se à vontade para entrar em contato, viu? Show, Ana. Muito obrigada, amiga. É nóis. Tchau, obrigada.